aprendizado, análise, inovação, pessoas, compartilhando histórias, experiência, casos, ideias, novidades, podcast, AppCast, o podcast da App. AppCast. Olá, Carol. Olá! Olha A gente tá meio se achando aqui, né? Estamos num formato diferente hoje. É muito especial hoje, né? Muito. Outro estúdio aqui da Compasso, estúdio lindíssimo, né? Parabéns aí, galera da Compasso, pelo bom gosto. Esse estúdio aqui é o seguinte, a gente, né, ele tá sofrendo algumas reforminhas, mas essa obra de arte que tá atrás aqui... Atrás de você, atrás que coisa linda! É do Helder. Esse cara, ele é do Afeto na Lata. Procura aí no WhatsApp. No Instagram. Afeto na Lata. Foi ele que fez isso aqui. É maravilhoso. Esse cara faz uns trampos muito foda. Então, Afeto na Lata. É o Helder. Só esqueço sempre o sobrenome dele. Oliveira. Lindíssimo. Aqui que vai aparecer, mas tem a assinatura dele aqui. Mas a galera, a gente tá tô com umas câmeras aqui, então daqui a pouco a gente faz um... Dá pra fazer, né? Eu achei chique, porque hoje a gente vai gravar aqui com o pessoal que tá remoto, né? Não tá aqui com a gente no estúdio. E eu tô achando super chique, porque eu tô vivendo aqui a telinha de gravação, com o microfone, essa cortina atrás, tudo tipo super você tá do lado rico da cidade. Olha. Ou você está no teatro, pronto. Melhor assim. Estamos envoltos em arte. Você está no teatro. Exato. E a gente aqui tá te assistindo. Pronto. Mas vamos lá, hoje a gente tem bastante coisa aqui para conversar. Eu queria antes, né, sempre trazer os nossos recados, né? Nossos recados importantíssimos aí. Antes de mais nada, galera, siga a App nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, nossa comunidade de profissionais no LinkedIn tem mais de 40 mil profissionais, você sabia disso, Lupe? Pois é, você tem esse dado, e é legal insistir nesse dado, porque é uma grande comunidade. É uma grande comunidade de profissionais aí da propaganda, da comunicação. Queria mandar um grande beijo pro Regi, que ajudou a gente a estruturar esse grupo. Aí a galera da PP tá lá fazendo as atualizações, mandando várias informações, links. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade no LinkedIn, tá aí vacilando, porque tem várias oportunidades, várias trocas de figurinha e é bem legal. Outra coisa que eu queria falar, Lupe, é que tá chegando, a gente tá em junho, talvez esse episódio vá pro ar em agosto, que a gente tá gravando. Enfim, vai ser antes do Festap. Tá chegando, o importante é que seja antes do Festap, que acontece em setembro. Os ingressos, a gente tá falando isso, já tem algumas gravações e assim, tá voando, já tá quase acabando. Não, mentira, tá quase acabando, mas tá voando. Então, garanta o seu que é melhor. Melhor garantir, o line-up tá ficando muito legal. Então também queria falar com você que está ouvindo a gente, vendo essas carinhas lindas aqui. Compre o seu ingresso pro Festap, acontece na SPM e na Belas Artes, agora em setembro. Acesse o site da PP, tá lá, você comprar o ingresso, ver o line-up, não esqueçam. Porque depois perder, vai vacilar, viu? Não dá. Vamos parar de dar de brasileiro. Até parece que a gente é brasileiro, deixa tudo pra se mudar. Não deixa, porque vai ficar sem. É estrangeiro. Vai ficar sem. E aí eu queria entrar na nossa pauta. Hoje a gente vai falar de um projeto muito legal que tá acontecendo na app. Não. De quem que são também? Jota Quest. Eu acho um pouco difícil, assim, Jota Quest, mas na moral... Não é só você, mas essa música é boa. E tem o seu Jorge participando. Todo respeito à banda, mas eu acho que o nosso na moral aqui parece bem mais... Não, então, é que me veio esta... É uma música empolgante, assim, como projeto. Então... Música de... não, essa não é, mas o Jota Quest é um clássico de... banda de formatura. Banda de show, de palco. E eu vou deixar contigo para você contar para nossa audiência, falar um pouquinho aí. Olha, eu vou apresentar esse camarada que tá aqui, porque ele é um app também, mas antes, vamos à nossa introdução. Quais as vantagens de ser um jovem universitário ou recém-formado? Cheio de ideias criativas e comprometido com a construção de uma sociedade mais ética e justa? Interrogação. Pode acreditar, são muitas. Esse ano, você, jovem, pode se alistar, não no exército, mas nesse projeto aqui. Pode transformar suas ideias em peças publicitárias e pedagógicas que promovam integridade, cidadania e valores fundamentais para a prevenção e corrupção.
Tudo isso com a chance de ganhar prêmios significativos e ver seu trabalho divulgado nacionalmente. É uma parada muito louca, é muito séria e muito boa. Muito sério. Esta é a proposta do Prêmio Comunicação na Moral Jovens Talentos, que é uma iniciativa da APP Brasil, em parceria com o Projeto Na Moral e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o MPDFT. Mas se esquece essa sopa de letra. Bom, chamamos pessoas aqui para falar sobre esse assunto, pessoas que entendem do rolê e que vão esclarecer as nossas mentes aqui. Vamos começar pela Luciana. Cadê a Luciana? Luciana, oi, você aqui. E aí, Luciana, tudo bom? Tudo bem, gente? Que alegria. Tudo bem. Que bom. Luciana Asper. Ô, Luciana, Luciana, você tem um sobrenome aqui, a Luciana Asper E Valdez. e Valdez. 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 É espanhol, claro, ou não? Um sobrenome espanhol. Ah, tá bom. A Meu pai e minha Luciana. avós. Ah, legal. Ó, vamos ter muito juízo hoje, porque o Adão falou, eu não vou, porque senão a promotora pode me prender. Ele falou isso para continuar o WhatsApp. Ela é promotora de justiça e uma das idealizadoras do projeto MPDFT, Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Lu, bem-vinda, viu? Vamos conversar bastante hoje. Bom demais. Temos aqui também uma professora, sim, é a professora Suliane Halber, que é professora e coordenadora pedagógica do Na Moral. E aí, professora, tudo bem? Bom dia, tudo bem por aqui? Que bom. Bom dia. Pode chamar de professora? Pro é mais Professora, clássico. Pro é mais clássico. É que professora é mais velho. É old school. É old school. Então, professora. Pro pode. Pro, acho que, né? Prêmio, Jovem Talento. Pro é mais. Ô, pro. É. Olha, eu também Temos também. eu também quero esse elogio, viu? Já ser chamada de pro, eu também quero. Então, Pro. também. Pronto, acabou. Mas pro. A Prolu e a ProSul. Agora tem um outro pro também aqui. Ele é um pro, ele é um app e ele também é um convidado appcaster. Ele é o Luiz Carlos Correia, o nosso amado Luiz. E aí, Luiz? E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem. Olha, Faz tempo que você não aparece aqui, hein? Não apareço mesmo, né? Aliás, queria ir hoje, mas, né? Rodízio me impede. Você só fica indo lá no projeto do Reginaldo, que é teu também, lá lá no Mestre com Carinho, como é que chama o projeto? É que agora é Academia App, né? Academia App, É um belo de um projeto também. Eu tenho algumas ramificações, uma delas é a Academia App. Mas que bom, Legal. Olha que bom ver a Luciana, Suliane, prazer estar com vocês aqui. Tá bom. Gente, eu falei até agora, isso aqui é um mansplaining, né? Total. Então vamos dar voz aqui, deve ter voz. Carol Zane, por favor. Gente, Agora eu vou ficar quieto, vou ali fora jogar o futebol. vai te deixar aqui sozinha agora. Agora eu vou ter que aprender a mexer aqui no StreamYard, aqui, se vira aí, né? Mas diga lá, Carolzinha. Eu queria começar com a Pro Luciana. Porque assim, tá chegando, tem a galera, né, que tá chegando agora, aqueles desavisados que ainda não estão acompanhando nas nossas redes sociais o projeto. Professora Luciana, o que é o Na Moral? O que é o projeto Na Moral e o Prêmio de Comunicação Na Moral Jovens Talentos? Conta um pouquinho aqui para nossa audiência, o que é esse projeto? Obrigada aí pela honra de me chamar de professora, porque, sem dúvida, esse é o melhor lugar para estar, né? O que é o Na Moral? O Na Moral, ele é um programa de aprendizagem para a integridade, tá? Seja na educação básica, seja no ensino superior. Mas, na verdade, nós queremos que os fundamentos, os preceitos, o que está no Na Moral chegue em todos os lugares onde estão as pessoas. E talvez por isso que justamente a APP e os publicitários estão aqui conosco reunidos para que a gente possa fazer isso de forma mais eficiente possível. O Ministério Público, que tem o papel de defender o povo, garantir a ordem jurídica, os princípios democráticos e defender os interesses, ele se uniu
com a Secretaria de Educação do DF e outras secretarias de educação para levar a construção, a edificação da integridade do ser humano no ambiente escolar e parcerias universitárias no ambiente universitário, como é um grande alvo do Prêmio Namoral que a gente já vai falar. Então, primeiramente, nós estamos trabalhando através de experiências, né, porque esse processo de educação para a integridade, ele não vai se dar na teoria. Ele tem que se dar na prática, na nossa experiência diária e o nosso comportamento diário. É ou não é? Será que a gente aprende o que é ser honesto por um discurso? Será que a gente aprende o que é ser generoso ao ouvir uma definição de generosidade? Ou é justamente na experiência prática de ser generoso e deixarmos o nosso egoísmo de lado? Então, nós construímos uma metodologia que traz rodas de conversas e missões vivenciadas ao longo do ano nas escolas para despertar no cidadão o que é ser inteiro. E aí, para a gente começar aqui esse debate, ou seja, onde é que nós queremos chegar com esse programa, talvez seja o mais importante, né? O processo é através do protagonismo do estudante, é através de rodas de conversas que vão trazer as respostas de dentro para fora e através de missões que vão dar para aquele ambiente, aquele ecossistema, as experiências virtuosas. Mas a gente precisa entender o que é esse alvo de integridade. E aí eu vou dar só duas definições. O que é ser íntegro? Talvez a melhor definição esteja na própria Declaração Universal de Direitos Humanos, que ela fala que essa nação justa, equânime, livre que a gente tanto almeja, ela é possível desde que os seres humanos que são dotados de razão e consciência possam aprender a se relacionar a partir do princípio da fraternidade. E aí a gente pode entender que ser um ser humano inteiro é aprender a construir relações fraternas. Na prática. Agora eu vou só complementar o que é ser íntegro na prática. E aí eu vou pegar a sua próxima pergunta. Na prática, como é que a gente pode definir isso olhando para a nossa vida? Eu sou um ser humano inteiro, fraterno, e talvez a resposta esteja em a gente pensar no final da vida. Qual a história que eu quero ter escrito? Qual o legado que eu quero ter deixado? Talvez essa seja um lugar mais propício para a gente pensar com a maturidade. O que eu quero deixar? E aí é que entra já vamos caminhando até para o próprio prêmio depois, mas como seres humanos, nós queremos deixar uma história que nos responde que nós usamos com sabedoria todos os nossos potenciais e recursos, inteligência, criatividade, conhecimento, dinheiro, as nossas redes, nosso network. Se a gente usou tudo que nós temos, principalmente o nosso tempo, as nossas prioridades, para tocar e impactar vidas. Não é isso que a gente vai querer no final da vida? Sensacional isso. E como nasceu a ideia desse projeto? Bom, eu acho que a ideia nasce de uma frustração que todos nós temos. E aí a gente se identifica aqui. A ideia do Namoral, ela nasce de uma pergunta. Por que o Brasil, que é a nação mais pródiga em termos de recursos naturais e de riquezas, por que nós não temos as melhores infraestruturas, a gente não tem as melhores estradas, o melhor transporte público, os melhores hospitais, as melhores escolas, as melhores universidades? Por que não temos as empresas que são mais impulsionadas pelo Estado para entregar a sua excelência? Por que a nossa tecnologia, a literatura, as artes, o esporte, a produção de
de bens e serviços, por que não somos os primeiros em tudo? Por que não somos a excelência em tudo? E isso traz uma frustração e uma dor. E eu acho que a nossa resposta é por causa da corrupção humana. A gente vai falar bastante sobre essa pauta, sobre esse tema. Só queria, antes de você completar, dar um recadinho para quem está assistindo a gente. Aí você está vendo que assim, a gente está brincando, todos os meus tempos de rádio aqui, controlando tela e tudo. E você está percebendo que a gente está olhando aqui para o computador, conversando, porque hoje os nossos convidados estão fora do estúdio. Bom, ô Lu, você está falando da onde? Brasília. Brasília, exatamente. O Luiz Carlos está em Campinas, São Paulo. Campinas. E a Pro Suliane está? Brasília também. Então, né? Estamos aqui com essas câmeras todas aqui, com os nossos convidados aqui. Você está assistindo isso editado. Muito rádio hoje. Tá um monte de coisa. Nossas águas estão aqui. E eu acho mó barato da gente poder usar a internet e os cômodos aqui para a gente continuar conversando. Mas vamos lá. Carolzinha, você ia seguir. Eu ia comentar que, assim, às vezes a gente fica falando, a gente vai explorar ainda mais esse tema, e é um tema que eu gosto bastante, até que a gente está aqui conversando hoje desse projeto, porque quando a gente fala da corrupção, às vezes a gente fica apontando as corrupções, né, as grandes corrupções que têm que ser apontadas, têm que ser conversadas, mas, assim, e as pequenas corrupções, né? Pois é, tipo, o jeitinho, né? Aqui no dia a dia, a corrupçãozinha aqui, a corrupçãozinha ali, o negocinho falsificadinho ali, né? Ou isso aí é um negócio que corre solto, né? Por isso que é um projeto que eu gosto bastante. Eu vou passar a palavra agora para a professora Suliane. E, professora, eu queria... O tema, a gente tem a premiação, né? Acho que até pode falar um pouquinho da premiação em si. A gente tem a premiação, e o tema é esperto mesmo, é ser honesto. Né? Qual que é o objetivo da escolha desse tema e o que é a premiação em si, né, dentro do projeto Namoral? Então, bom dia, né, de novo a todos. Esse tema escolhido, na verdade, é o lema do projeto. Ele foi fruto, né, ele foi criado num concurso e a ideia é a gente desconstruir um pouco de que ser esperto significa derrubar alguém ou fazer coisas erradas, que é justamente esse lugar do jeito que o colega comentou. Então, assim, nós queremos mudar uma cultura, né? A Luciana trouxe muito bem, e eu, como professora, uma das minhas esperanças no nosso país é através da educação, através da mudança de cultura. E mudar uma cultura não é algo tão simples, né? É algo que a gente precisa fazer um movimento, e precisa ser um movimento intenso, coletivo. E, para isso, desconstruir uma narrativa que eu, então, dar jeito, eu colar numa prova, que boba que tu não é, né? Se tu não fizer. Eu vou dar um exemplo do meu cotidiano aqui. Inclusive, estou no final do semestre, muitas coisas aconteceram, tipo passar a prova, a turma da manhã para da noite, e aí a da noite decora gabarito, e aí acha que já é mole, que a professora, né, descobre, porque tem sempre quem faz uma entrega, e aí você muda a prova e os meninos ficam desesperados, porque eles tinham decorado um gabarito, e amanhã eles vão para o mercado de trabalho. Eles vão atender, talvez, os familiares deles próprios, talvez eles vão atender, e que eles foram espertos num determinado momento, que eles acham que eles foram, mas eles estão se sabotando imensamente, sabotando toda uma cadeia. Então, o primeiro ponto é a gente entender a nossa interdependência. E para isso a gente utiliza a honestidade como um dos valores, uma das virtudes, mas existe um repertório de valores e virtudes no Namoral. E que precisa estar como um alicerce, né, uma força aqui para sustentar. Então, a disciplina, a responsabilidade, né, uma série de valores. E o que a gente quer trazer? É um olhar justamente interdependente e um olhar para além daquele imediato, da sua escolha imediata, e que vai reverberar essa escolha, como ela reverbera no coletivo. Então, à medida que eu acho que eu fui esperta aqui, porque eu cometi uma infração que me deu um benefício imediato agora,
eu não medio, não mensuro as consequências disso num coletivo, né? Então, ok, eu fui aqui um aluno, né, que eu fui super esperto, porque eu fui colocando o meu nome no trabalho, eu fui colando, e de repente eu me formei. E aí eu tô no mercado de trabalho, e eu tô tendo que dar aula, e eu não sei o que fazer numa sala de aula. Eu tô tendo que atender alguém com alguma doença, por exemplo, crônica, e eu sou um profissional de educação física, e eu não sei o que fazer com essa pessoa. Eu sou um médico, sou um enfermeiro, e aí essas pessoas estão, né, estão se sabotando, estão sabotando todo um coletivo. Isso a gente pode transcender para todas as outras esferas. Eu pegando aqui o clássico, que é colocar nome em trabalho sem ter feito esse trabalho, que para nós também é um ato de corrupção. A gente, como você muito bem colocou, Carol, a gente olha para a corrupção, inclusive é uma coisa que a gente se depara. Não, né? É muito fácil sempre olhar pro gestor, né, olhar para o outro, mas e as pequenas corrupções que nós cometemos no nosso dia a dia? Então, nós queremos trazer a ideia de que zelar pela sua integridade é ser esperto. E que quando você zela pela sua integridade, você é íntegro, não só olhando para o seu, mas também para o coletivo, né, nós, enquanto sociedade, vamos criando um bem-estar e nos tornando mais sustentáveis, e uma força, melhorando o nosso capital moral, nosso capital ético, e com isso a gente vai construir juntos uma sociedade. Porque eu estou aqui em Brasília, nesse espaço aqui, e eu sou responsável pelo ecossistema desse espaço. Você em São Paulo, a Luciana em outra região de Brasília, o Luiz em Campinas. Só que a gente não entendeu ainda que cada um tem que fazer a sua parte nesses espaços. Então a gente diz assim, porque todo brasileiro é. E você é o quê? É brasileiro também. Então. O brasileiro é corrupto por natureza, né? A pessoa fala isso, tipo, se diz. E assim, até uma desconstrução que a gente precisa, né, fazer, porque existe muita gente boa no Brasil, existe muita gente que quer fazer esse país funcionar, e a gente quer mostrar que é possível. Então, o projeto, ele tem essa, e a publicidade, onde é que entra, né? Aí o Luiz vai poder falar muito melhor. Nós estamos todo momento consumindo informações nas mídias, nas redes, né? E somos alimentados por informações, então a gente precisa também reforçar a informação daquilo que funciona, daquilo que dá certo, daquilo que vai ao encontro do que a gente deseja. Então, se eu desejo uma sociedade melhor, mais justa, então, ok. Como nós podemos alimentar a nossa mente com essas informações, né? Trazendo informações que venham reforçar nosso desejo. E eu falo em desejo mesmo, né? Eu gosto muito do estoicismo e da ideia de que nós podemos treinar os nossos desejos. E por que não desejar ser honesto? Por que não ansiar por ser honesto? Nós desejamos tantas coisas, eu desejo coisas aqui, por que não ter o desejo pela virtude? E esse desejo pode ser reforçado e alimentado à medida que nós vemos uma rede de pessoas, né, nessa busca, e a publicidade tem um papel importante nessa promoção. E aí o prêmio é um reforçador, porque a gente sabe que demanda, que tem custos isso, né, produzir esses materiais, né, e é um estímulo, mais do que o valor monetário em si, mas o valor também é um ato de integridade com as pessoas que estão produzindo. Porque essas pessoas que vão produzir, elas vão receber um insumo para, então, produzir com qualidade, com todo o acesso à tecnologia, né, e aos recursos, que é o que a gente fala muito, né, Luciana? A gente vai aqui para as escolas, a gente vê aqueles meninos cheios de talento, né? Eu sou da área do esporte, amo esporte, viu? O colega falou do futebol, já estava aqui, eu sou do vôlei. E a gente chega assim, não tem uma quadra para esses meninos. Não tem um laboratório de informática, eles não têm acesso. Então, é uma coisa que nos dói no coração, porque nosso país não falta recurso, falta a distribuição disso. Então, como que, se as pessoas tivessem acesso a todo a essas oportunidades, o quanto se desenvolveriam talentos no nosso país?
Então, o prêmio ele vem para pegar esses jovens cheios de talento e criatividade e dizer: vamos produzir algo muito legal aqui e que vai se tornar uma peça, algo que possa ser consumido aí pelas crianças, pelos adolescentes, né, dentro das escolas, e que ao invés de chegar a TikTok com dancinha, chegue coisas legais e virtuosas para alimentar a mente dessa garotada. E é sobre isso. Então, vem daí. Pode ir lá. Sabe, professora, você estava falando, e eu estava aqui pensando, né, que a gente vive uma era, principalmente acho que impacta mais esses jovens, né, que hoje estão na escola, porque que nem você falou sobre colar, né, tipo, colar é uma coisa que, né, vem desde sempre, né, tipo, a galera tentando colar e tal, e a gente vive hoje uma era que, por exemplo, a galera tá fazendo trabalho no ChatGPT, né, então, assim, parece que até essa pequena corrupção, que eu chamo pequena, porque é uma corrupção, né, de alguma maneira, né, tipo, vai amplificando. Então a gente tá vivendo uma era, os jovens estão vivendo uma era de muita coisa fake, no sentido que nem entra no TikTok, você usa muitos filtros, não é você ali de verdade, você tem, né, vai fazer um trabalho, o que você colocou naquele trabalho não é o que você realmente sabe, você vai lá e joga num chat GPT e entrega, né, inclusive esse foi um dos primeiros grandes debates lá quando veio a inteligência artificial, que tinha muita gente nas universidades, né, fazendo os trabalhos, os papers, né, 100% no chat GPT, né, cara, que coisa, né, e como tá fácil, né, você entrar nessa, né, é muito... Sabe, o computador, o celular tá lá. Te chama. É uma coisa muito louca essa que a gente tem tido. A gente precisa levar uma vantagem de alguma maneira, né? Eu acho que esse pensamento que precisa mudar com urgência, né? Essa coisa de preciso levar vantagem, né, professora Suliane, né, Luciana, assim, por que essa coisa da vantagem é tão forte em nós? Ô Luiz, você é um cara que não gosta de levar vantagem, que eu sei. Não, mas assim, que coisa é isso, né, cara? E que importante um projeto como esse para o desenvolvimento mesmo que não é só para a garotada, para a gente, né, cara? Na verdade, fica aqui até uma coisa bacana para dizer. A APP foi procurada pelo Ministério Público, Luciana, e depois Suliane entrando nesse circuito também. Foi muito bacana logo de início, como você disse, não é o fato de nós gostarmos, né, mas a integridade, o trabalho, a forma que ele vem. E a Luciana, eu brinco que ela teve um momento na reunião que você para e diz assim, peraí, com quem que eu estou falando, entendeu? E a Luciana trouxe o tema de uma forma que ela vendeu não só a ideia, mas na hora a PP entrou nisso, e nós estamos conversando há algum tempo até a idealização final desse projeto e ele finalmente entrar, né, como entrou agora. E eu até ouvindo o que estava sendo falado no sentido do site GPT, Carol, é engraçado, eu tive uma conversa 2 dias atrás, num grupo de professores também, e aí ficou aquela coisa, não, mas o site, as pessoas vão lá e escrevem. Ok, existe um fator que ninguém leva em consideração, que é a análise crítica, né? Ou seja, eu posso ter, aliás, eu devo ter referências, esse é o mais importante, mas eu preciso o quê? Analisar aquilo que está escrito. O site GPT é espetacular, é uma inteligência artificial, me dá todo o tema. Ok, ele condiz com aquilo que você está fazendo? Tá? Porque tem que ser muito específico para aquilo. Assim como pegar um texto de algum lugar, como já aconteceu em vários TCCs que eu pude coordenar, e de repente você tem um tema, a pessoa pega uma reportagem, coloca aquilo no ar, ali no seu trabalho, e eu digo assim, espera aí, o que quis dizer essa reportagem? Não, mas a reportagem já diz. Não é a reportagem já diz, é o que você pensa em relação a isso. Então, é buscar da ideia dos outros e, ao mesmo tempo, não ter esse parâmetro pessoal. Então, isso é muito importante. Hoje, assim, as ferramentas serão cada vez melhores. Isso é o que nós temos que pensar. Se elas são melhores, eu tenho que tirar proveito delas. Mas
com capacidade, com discernimento, com integridade. Essa é a ideia também do que está trazendo esse prêmio para a gente aqui. Sensacional. Luiz, eu queria que você falasse um pouco sobre... Peraí. Antes de entrar na próxima pergunta, eu também queria fazer uma menção honrosa aqui no nosso ABPcast, que quem cuidou de toda a comunicação na moral foi a Big B. Ô, Abelhão, O trabalho que eles fizeram. A equipe do Abelhão, lindo, cara. Parabéns mesmo. Abelhão, Parabéns. a equipe da Big B ficou sensacional. A gente já está veiculando, né, as peças que, Sim, né, sabe. o pessoal acompanha lá nas redes da PP, da Moral e tudo mais. Assim, ficou Vamos colocar algumas das telas aqui em algum lugar, aqui nessa tela. Ficou sensacional. Mas eu queria que vocês contassem um pouco, ainda falando um pouco sobre a premiação, quais são as categorias da premiação, como é que vai funcionar essa premiação, porque a gente está convidando, exatamente o que a gente vai fazer lá nesse momento, Isso. convidando os jovens para se inscreverem, né, com seus projetos aí no Na Moral, para participar dessa premiação. Então, eu queria que Luiz, se você puder explicar para a gente um pouco mais sobre a premiação, quais são as categorias, como é que faz para se inscrever, quais os tipos de projeto que tem que ser enviados, para quem está aqui ouvindo a gente poder participar. Ok, vamos lá. Importante primeiro ressaltar que todas as categorias devem trabalhar as temáticas para despertar a consciência, a razão e engajamento em favor da cultura da integridade. Então, todas elas vêm nisso. Claro que, levando em consideração a questão da criatividade, tá? Essa criatividade, eu sempre coloco que a criatividade ela tem algumas práticas e nós vamos trabalhar em cima disso, que é a originalidade, a relevância, a fluência e a flexibilidade. Lembrando que relevância aí vem que a ideia não é só nova, ela precisa ser útil e apropriada para aquilo que ela está sendo aplicada. E também fluência, ou seja, a geração de muitas ideias e a capacidade de ver situações em diferentes perspectivas. Então, isso nós estaremos analisando nesse processo. O processo e as categorias contam com podcast. Na verdade, será uma modalidade, aí nós temos a possibilidade de ter 10 episódios dentro, claro, da temática. Nós vamos trabalhar a questão de um aplicativo ou jogo, né, com a concepção desse desenvolvimento também, campanha de mídia social, um planejamento com 12 peças para que nós possamos usá-las em 4 meses, trends virais para as redes sociais e vídeo, e aí sim, nós brincamos ainda agora falando de TikTok, podemos e devemos fazer talvez um som, uma hashtag, uma dança, um desafio, dentro da temática, claro, né? Jogos, aí tem 2 categorias que, de repente, as pessoas podem perguntar, mas nós estamos falando mais de tecnologia e vem um jogo educacional de tabuleiro, história e quadrinho, que são muito... Que delícia! Nós temos um segmento específico e, olha, eu, por exemplo, sou um fã de história em quadrinho até hoje, né? Já passei um pouquinho da fase, mas tudo bem, continuo lá. Né? Não tem fase, não tem fase. Para mim, eu também acredito nisso, Carol. Então, assim, e isso, ela vem não só com a questão de um segmento específico do mercado, mas nós temos, como a professora Luciana e a professora Suliane falaram, nós trabalhamos com escolas, com ensino médio, e a PP hoje também tem um direcionamento no ensino médio. Então, nós queremos aproveitar dessa premiação e expandir essa nossa segmentação. Tá? Então, nós temos 6 categorias que serão, elas hoje têm um site, tá? Direto no site da PP, você vai ver um link que já está no Na Moral. Entrando lá, as inscrições podem ser realizadas, elas já estão abertas, foram abertas no dia 15, e eu vou tentar pegar aqui uma cola básica, porque eu não me lembro da data toda, mas eu acho que vamos até outubro. Deixa eu ver. Por aí. Eu acho que mas sim. É isso sim. Ela irá até dia 4/10. Tá? Então, nós temos um período grande. Por que nós lançamos agora? Aproveitar um pouco o final de semestre, deixar com que as pessoas que estão mesmo em férias, que é o grande volume agora dos universitários, eles poderem
idealizar, buscar informações, analisar, e quando chegar em agosto, com o retorno, nós temos um trabalho muito forte com professores. Tá? Então, nós vamos aproveitar toda a nossa rede de professores pela Academia PP e assim como todas as nossas regionais da PP para trabalhar as universidades nas suas regiões. Esse é um projeto nacional. Tá? Então, por ser nacional, nós estamos com essa abrangência de todas as nossas regionais. Então, a ideia é uma conversa com todos os regionais para que eles possam, dentro das suas áreas de abrangência, conversar com as universidades de uma forma geral. Detalhe importante, nós discutimos muito isso, mas o foco é a publicidade, ok? Mas nós temos grupos de estudantes. Uma vez nós estávamos conversando, mas espera aí, a pessoa que faz pedagogia, ela não poderia se inscrever? Pode, tá? E aí nós abrimos esse espaço para os recém-formados também. Então, eu tenho recém-formados de 2022 até 2023, mesmo que a formatura dele seja agora em 2024, ele vai poder participar e estar num grupo integrado, tá? Com pessoas de outros cursos, mas o foco principal vem na publicidade, ok? Então, ele não está limitado, é um trabalho que pode... eu gostaria muito de participar desse trabalho. Por favor, pode participar, essa é a ideia. Não, muito legal isso de estender, né? Porque a gente, né, tem que... Acho que deveria ter uma moral aí para todas as idades. É verdade. Tinha que ser infinito, assim, ó. Quando você está vivo, você pode participar do namoral. O Carol, tem o lado que a gente fala que é o lado da premiação, né? Que aí vem prêmios que são significativos. Mas os prêmios, a gente sabe quais os prêmios? Já sabe, claro. Então, assim, para o aplicativo ou jogo virtual, o grupo vencedor leva R$25 mil. Olha que legal, bacana. Para o podcast, o grupo leva R$20 mil. Mídias sociais, R$17 mil. Histórias em quadrinhos, R$17 mil. Trend virais, 17. E o jogo educacional, R$15 mil. São prêmios incentivadores, né? Ou seja, o grupo tem ali um olhar que olha, eu estou desenvolvendo um produto, eu estou desenvolvendo uma ideia e estou sendo, vamos dizer assim, premiado, ou eu posso até usar remunerado, mas por uma excelência. E é isso que nós estamos procurando. Não, e assim, é um projeto que a pessoa ela pode ganhar esse prêmio, mas mais do que isso, ela está deixando uma contribuição para a sociedade, né? Então, acho que isso tem um valor imenso, assim, né? É o que mais nós queremos nesse sentido. E eu queria também agora puxar, a gente está com o nosso tempo um pouquinho curto hoje. Não, mas dá pra gente ouvir as pro. Isso, eu quero ouvir as porque assim, uma coisa que toda vez, né, que a gente se encontra, vai para um bar, começa a conversar com uma galera, liga a televisão, a gente tem sempre um caos na ponta da língua para contar de uma história de corrupção. Você viu aquilo, você está acompanhando aquilo na TV, mano, você viu o que o fulano fez, mas também existem bons exemplos, né? Acho que todo mundo também conhece boas histórias. E aí eu queria abrir para as profs. Se vocês têm algum exemplo, uma história assim, que vem na cabeça, de que você fala assim, putz, isso aqui aconteceu e foi muito legal. Eu acho que é um grande exemplo de um projeto, não um projeto, mas de uma história íntegra, ética. Vou deixar com as provas, o Lupe vai escolher qual prof vai falar. A do chimarrão. A do chimarrão. Olha, a do chimarrão. Não, chimarrão. Eu fui por localização. Não, eu acho que a Lu tem mais histórias aí para contar. Eu voto, mas depois eu conto uma. Tá bom. Mas vamos começar com a Lu, pode ser? Vamos lá, Lu. Então, histórias, né? O Lupe falou essa questão da ideia de que a gente tem esse conceito aí de levar vantagem em tudo, né? Que é justamente o que nós queremos romper. O que o ser humano não percebe muitas vezes é que para alguém levar vantagem, alguém está tomando um prejuízo. Sempre, né? Então, uma hora você acha que está levando vantagem, mas você está dando prejuízo.
E o interessante é, será que a gente consegue priorizar a formação e a educação para levar para as pessoas a perspectiva de que é muito melhor, até mesmo, eu tomar um prejuízo que dar um prejuízo para o outro? E aí, essa questão das experiências, né? A gente está vivendo experiências todos os dias nas escolas com aplicação do Namoral. E elas são muito impactantes, né? Então, os alunos que veem, por exemplo, alguma coisa que foi destruída na escola, de repente, os alunos mais bagunceiros ou que dão trabalho são eles que querem ir descobrir como que isso aconteceu, conscientizar as pessoas que fizeram isso e encontrarem uma solução para resolver o problema que foi causado por eles mesmos. Eles fazem uma vendinha de pegue e pague na escola. Então, a preocupação deles é conscientizar para que todos possam desfrutar desse ambiente de uma venda em que ninguém está fazendo a cobrança. E aí, eles vivem frustrações e eles trabalham essa frustração fazendo uma campanha maior ainda de consciência a respeito de como é legal a gente poder desfrutar de um ambiente assim. Coisas que desapareciam na escola, de repente, agora tudo vai para um lugar de achados e perdidos que eles mesmos criam. Inclusive, uma pessoa estava muito impactada o outro dia porque nunca tinha aparecido dinheiro nessa caixinha. E, de repente, uma mochila que estava com um valor alto de matrícula de alguma coisa apareceu lá sem nenhum real ter sido retirado, né? Situações de jovens que encontram dinheiro ou carteiras e que vão atrás do dono para devolver. Então, assim, é uma riqueza de experiências de relações virtuosas. E é isso que a gente acredita, sabe? Quando a gente olha para o conceito de corrupção, que a gente gasta tanto tempo aí nos churrascos e nos almoços falando, a gente geralmente se tira da equação, né? A gente sai da equação e o corrupto é o outro. Mas o conceito que a gente quer que esses jovens talentos estejam pensando na hora de construir essas ferramentas e esses produtos que vão nos ajudar a nos tornar mais íntegros e mais inteiros, é pensar que a ideia de corrupção é o corrompido. O coração rompido. Todas as vezes. E aí não é só sobre aquele mínimo, aquele patamar mínimo das normas e das leis, né? Se eu tenho uma vendinha lá de pegue e pague, o patamar mínimo que se espera é que a pessoa vai pegar a coisa e vai pagar, né? Isso aí não deveria ser uma coisa extraordinária. Mas vamos supor, num sorteio de cestas básicas, no meio de pessoas extremamente necessitadas, eu já vivi várias experiências, tá? Experiências de ver a pessoa que foi sorteada ganhar aquela cesta, abrir a cesta básica e dividir com pessoas que ela não conhece. Me expliquem se a norma, a lei, o chão, o piso, tá esperando isso da pessoa. Não. Eu já vi e tive essa experiência pessoal, uma senhora que foi sorteada, ela recebeu a cesta básica e ela muito discretamente, ela foi lá, tirou a foto, agradeceu, numa região muito, muito vulnerável. E sabe o que ela me falou? Ela falou assim, eu tenho certeza que tem pessoas aqui que precisam mais ainda do que eu. Então eu vou deixar a cesta para você sortear de novo. Vocês estão entendendo que existem pessoas que desenvolveram uma musculatura da fraternidade tal que elas têm a capacidade de serem seres humanos inteiro, com um coração inteiro, com um coração fraterno, com um coração que se vê como a resposta para as dores dos outros. E o convite hoje para os jovens universitários ou jovens talentos de publicidade de outras áreas é que eles possam pensar como que eles podem já deixar esse legado
através da sua criatividade, dos seus talentos, dos seus dons, da sua inteligência, de ajudar as pessoas a melhorarem o seu nível de humanidade ou de fraternidade através de ferramentas. Sabe, imagina eu tendo um aplicativo que eu acordo pela manhã e eu falo, nossa, hoje eu quero ser uma pessoa inteira. Hoje eu quero tocar uma vida, impactar alguém. Hoje eu quero fazer algo além do que eu fiz ontem. E eu tenho um aplicativo que vai me ajudar a responder lá aquilo, que vai ter uma interação comigo, e eu vou, no final da noite, falar, caraca, de fato, hoje, ao longo do meu dia, eu fiz coisas em que eu entreguei o que eu tenho para impactar uma vida. E olha a alegria que isso vai proporcionar, porque a alegria está nisso. A gente tem um conceito tão deturpado de que nós vamos estar felizes e bem quando a gente arranca do outro. Ou quando a gente toma vantagem do outro. Mas isso é uma grande mentira, por isso que a gente está aí depressivo, tomando remédio, se automutilando, porque a gente não percebeu o básico. E a natureza, ela grita isso pra gente o tempo todo. A natureza é tudo o quê? Generosa. Se eu olho para as cataratas, para uma cachoeira, se eu olho para a Amazônia, se eu olho para uma mangueira, ela não para de dar manga, não para de dar fruto. Para quem? Para ela mesma? Não, pra gente. O besouro é belíssimo, a fauna, os tipos de peixe, eles são belos por quê? Por que eu tenho tantos pássaros diferentes? Um tucano, uma arara. Por que elas são tão bonitos? Pra quê? É pra se olhar no espelho e falar, nossa, como eu sou bonito hoje. Não! É pra encantar os nossos olhos. Aí imaginem um ser humano que é a obra-prima de tudo isso, que é o único que tem razão e consciência, ou seja, capacidade de escolha, capacidade de discernir, capacidade de decidir, capacidade de ponderar as coisas. Por que que ele se sentiria bem ou inteiro tomando do outro, que é o avesso da natureza, que é se doar? Então a gente gostaria de pensar nesse sentido de integridade e de corrupção. Não vamos mais nos corromper. Não vamos mais sermos roubados desse potencial de generosidade extravagante que cada ser humano contém. Mas para isso a gente precisa falar desses assuntos, né? Nós queremos gestores probos, honestos, justos, excelência. Nós queremos excelência, fazer as coisas com excelência, pessoas corajosas, pessoas resilientes, nós queremos pessoas empáticas, pessoas colaborativas. A gente quer conviver com pessoas assim, mas precisamos primeiro ser essas pessoas, né? E aí eu falo que, assim, eu quero muito fazer uma provocação já. A gente sabe que a história, ela muda mesmo por esse pequeno grupo de pessoas que está disposto a usar as ferramentas que existem para construir. E não tem problema nenhum, como o Luiz falou. Não tem problema, muitas vezes, a gente usar os recursos que tem, inclusive o ChatGPT. A questão é citar as fontes, ser leal com aquilo de onde você obteve as informações, né? Ok. Essa ideia veio dessa pessoa. Legal, deixa eu honrar a história de onde veio isso, né? Então isso é muito bacana. E nós devemos sim usar a tecnologia a nosso favor para construir. Porque ela está sendo usada para destruir, né? Então a provocação é essa. Vamos instigar, impulsionar e criar ferramentas através da genialidade e criatividade da publicidade, da propaganda, do marketing, né, e do jornalismo, para construir essas pessoas inteiras e fraternas. Falar o que depois disso? Eu vou chorar, já volto. Né, professor Liane? Eita, tá vendo? Liane, você vai contar um caso. Agora eu vou puxar aqui o gancho, né, da natureza. Eu gosto muito da filósofa Lúcia Helena Galvão, e ela fala que, assim, qual que é o primeiro propósito da nossa existência? Né? Ser humano.
A laranjeira, a mangueira veio para ser mangueira, a arvorezinha para ser o gatinho para ser gatinho, e você, nós aqui, 5, e quem está nos assistindo, ser humanos. E a gente se perdeu um pouco disso, né? Hoje precisa até fazer uns cursos aí para aprender a ser humano. Então, quando a Luciana fala dessa inteireza, do Duarte, né? Todo esse potencial virtuoso que está dentro de nós, ele existe, mas ele precisa de espaço. E aí eu vou trazer um caso aqui, de uma escola, quando eu fui facilitadora, ainda era voluntária na época, em Braslândia, que é uma das regiões administrativas daqui. E quando você está com jovens, assim, existem vários perfis, né? E tinha um jovem que ele estava no cantinho, sabe, bem, olhava, e eu lá mediando todo o processo, né, e tentando entender o que se passava, olhava assim, de canto, não era muito participativo, mas eu fui criando um ambiente, um cenário para ele, em que ele podia ser ele, né, ele podia dar aquilo que ele tinha condição de dar, soube um pouco da história difícil de vida dele, pela coordenadora. E aí nós chegamos à nossa última missão, que é a restauração de danos, né? Que é quando os jovens têm que organizar uma ação. Primeiro eles fazem algo dentro da escola e depois eles saem da escola e vão fazer algo pela sociedade, algo que a gente chama de integridade altruística, ou seja, eu não vou ficar aqui dizendo, esperando que alguém venha e resolva os meus problemas, eu saio e vou entrar em cena e vou lá ajudar e fazer algo por alguém e restaurar o que eu percebo que está me incomodando. E aí nós tínhamos que fazer essa missão. E esse jovem, então, rapidinho, né, quando eu começo a dialogar, que nós vamos fazer e tal, ele, professora, tem uma creche aqui do lado, e eu, né, disfarcei, claro, mas meu coração ficava, nossa, esse menino tá falando, nossa, esse menino tá trazendo ideias, nossa, esse menino agora, ele decidiu, e ele, não, tem uma creche aqui do lado, nós podemos fazer uma ação com as crianças, tá. Eu falei, nossa, que ideia boa. E como é que nós vamos até essa creche, né? Porque fica numa região muito distante para mim, eu ia até lá para mediar. Ele falou, não, professora, não se preocupe que eu vou lá. Eu conversarei com a diretora. E aí eu, nossa, muito obrigado, perfeito, vamos organizar aqui, E ele foi atrás, ele foi não sei o quê, e organizou. Então, o que o Namoral faz hoje é trazer um ambiente fértil para que os meninos sejam protagonistas e que eles possam usar realmente os talentos que eles têm, usar as virtudes, eles sejam um ambiente, um solo fértil para provocar essas virtudes, para que eles tenham acesso e se conheçam também, se reconheçam dentro desse potencial. E o mesmo outro case aqui é com relação aos alunos do designer gráfico, que eu já divulguei aí o prêmio, né? Os nossos alunos aqui da faculdade, o Namoral é um pano de fundo, como se fosse a temática, para que os meninos construíssem jogos de tabuleiro. Então, os meninos fizeram criações maravilhosas, criaram jogos, foram para as escolas, né? Os jogos tiveram repercussão. Hoje eles estão, 2, 3 jogos estão indo para frente, para a gente realmente criar um produto que vai poder ser usado dentro das escolas. E os meninos, através de um trabalho da faculdade, criaram coisas incríveis. E o que nós precisamos é dar espaço, oportunidade, para que os nossos estudantes, os nossos jovens, eles venham a se descobrir e a construir algo. Então, o meu case, além dos vários outros com relação às salas não precisarem ficar mais trancadas no recreio, nas escolas, os banheiros não precisarem ficar trancados, os banheiros passam a ser usados porque eles reconstroem esses banheiros e os banheiros ficam confortáveis. É uma série de cases aqui, mas eu destaco 2. Esse jovem quieto, dentro do cantinho dele, como se fosse o casulinho dele, de repente você vê ele desabrochando e percebendo que ele é um ser humano e tem muito a entregar, né, que é o que a Luciana trouxe, e os alunos do designer gráfico que utilizaram a temática e criaram coisas maravilhosas, jogos maravilhosos, e que eu espero que estejam aí despontando no prêmio, Muito inclusive. legal. Eu tenho só uma dúvida com relação a quem pode participar do prêmio. Ele é focado em alunos do ensino público ou do privado também? E como é que é isso?
Acho que o Luiz pode... Não, são Universitários. são alunos universitários e recém-formados, só universitários no prêmio, tá? O que nós podemos e será utilizado é o reflexo do que foi realmente premiado para as escolas, né? Mas o universitário, tanto da pública quanto da privada. Daí não tem problema nenhum, tá bom? Posso aproveitar já aqui? Eu E os queria... recém-formados também, é importante dizer. Sim, os recém-formados, lembrando que são de 2022 e 23, mesmo que tenha formatura agora em 24, mas eles fecharam o curso no final do ano de 23. E lembrando, eu falei do site app, que a inscrição está lá, mas é interessante dizer que é no appbrasil.org.br/Namoral 2024. Tá? Então, acessando lá, você já cairá numa página onde tem o regulamento com tudo bem detalhado e também o link de inscrição. E é importante de que as pessoas vão ver sempre que existirá o nome de uma pessoa responsável pelo grupo. Esse nome pode ser de um dos alunos ou de um professor. E é pedido sempre para o grupo ter um professor orientador. Tá? Então, ele poderá ser o responsável pelo grupo, muitas vezes o é, mas também o aluno, um deles poderá ser o responsável. Então, está tudo detalhado, muito certinho, e agora é só se inscrever. Isso aí. Gente... É isso aí, tá na hora de dizer tchau com um pouco de tristeza, porque a gente teve aqui hoje belas lições, né? Eu queria agradecer aqui a professora Suliane. Obrigado, viu, professora? E que pique, hein? Que pique. Se vôlei aí... Eu falei de futebol, mas eu no campo de futebol eu sou um cone. Sabe quando os jogadores estão treinando? Aquele cone que você vê, esse sou eu. Né? Mas é isso aí. Obrigado, viu? Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade e espero aí que o prêmio possa despertar, né, pelo menos, porque quando você está construindo o prêmio também você se transforma, né, cada vez eu brinco com a Luciana, toda vez que eu vou ouvindo sobre a primeira pessoa que eu acho que sim foi tocada hoje, se eu pensar em baixar alguma coisa que eu já tenho crise de consciência, eu já tenho, a minha vida depois do Namoral, ela começou a ter, né, eu fecho aquela portinha lá, é eu comigo aqui, o negócio é duro. Então, é sobre isso, né? E eu acho que isso é o legal. Então, obrigada, prazerzão em conhecer vocês. Isso, vamos juntos aí, viu? A gente que adorou. Pro Luciana. Então, para fechar aqui, assim, só para deixar o meu desejo, né? O meu desejo é que a gente veja, através do Prêmio Jovens Talentos Namoral, da APP, a gente veja uma verdadeira avalanche acontecer dentro do ambiente universitário da publicidade. Que haja, assim, um contágio viral e muito, muito, muito poderoso para engajar os jovens e principalmente os professores na realização desse trabalho, na realização dessas entregas, que não tem cliente mais importante do que esse, porque o cliente somos nós mesmos. É eles mesmos que vão estar garantindo um espaço para trabalhar, um espaço para criar, um espaço para ver o Brasil crescer, que é fundado, baseado na integridade. E aí eu fecho com o slogan mesmo do Namoral, explicando esperto mesmo ser honesto. O que é esperto? Vamos mudar essa ideia. A ideia de ser esperto é ter sabedoria, é gerir tudo aquilo que nós temos para a nossa honestidade. E o que é, nesse sentido? Quando a gente fala, né, o slogan usa esse termo, na verdade ele está falando da honestidade consigo mesmo. A honestidade em ser humano. A honestidade em ser inteiro. Então, como é que você consegue ser honesto com você? Dentro de todas os potenciais e as virtudes que você carrega. Como você está priorizando no seu dia essa entrega de ser honesto, essa entrega de ser humano, essa entrega de ser íntegro. Então, que seja lançada aqui essa provocação e haja muita alegria
no processo de desenvolver essas campanhas, imagina essas histórias em quadrinhos, esses jogos, os aplicativos que vão nos ajudar e provocar a sermos a nossa melhor versão, e que a gente possa todos nesse processo estar se entregando, e eu falo que ir dormir vazio. Eu quero ir dormir vazia, tendo entregue tudo para impactar uma vida. Sabe por quê? Porque aquela ideia lá, o que eu vou entregar no final da vida? Eu não sei quando é isso. Então, todos os nossos dias sejam dias que a gente durma vazio, entregando tudo aquilo que nós temos. E é esse movimento que a gente quer ver entre os jovens criativos da publicidade e do marketing. Eu vou aproveitar para fazer uma provocação aqui, olhando para aquela câmera ali. Atenção, gente. Esse aqui é o loop, tá? Não é a app falando, esse aqui é o loop. Não temos só 3 universidades grandes de publicidade no país, tá? A gente tem um monte de universidades. Vamos buscar essa galera para trabalhar nessas outras universidades, por favor? Vamos dar oportunidade para essa galera que está se esforçando e que está dentro de um projeto como esse, com tanto esforço, com tanta gente pensando para a gente criar humanos melhores. Então, que tal a gente também começar aqui do nosso lado, aqui do mercado, produtoras como a Compasso e vocês aí de grandes agências, que tal a gente parar de buscar aluno nos mesmos lugares? Vamos. É isso aí. Que tal a gente mudar um pouquinho isso aí? Desculpa, Luiz. Não, mas é isso daí mesmo. Olha, eu queria só reforçar uma coisa. A Suliane falou, à medida que você se envolve no Namoral, e eu posso dizer isso porque nós já estamos há mais de um ano conversando para alinhar todos os processos, você se sente cada vez mais engajado. Por mais que você acredite em tudo que você faça, na correção dos seus atos, na perspectiva que você tem, a conversa com as pessoas como Luciana, Suliane e o grupo que se envolveu com isso é espetacular. Aliás, eu queria fazer uma ressalva também, Carol. A assessoria de imprensa é da agência Era, da Mariana Cruz, tá? Que também é nossa. Então é importante reforçar tá dando um que baita são suporte, duas né? empresas que se engajaram dentro do processo, entraram conosco desde o início e estão fazendo já um excelente trabalho. Nós continuaremos com esse trabalho durante o ano todo, porque a nossa premiação será no dia 9 de dezembro, tá? O que a Suliane está fazendo aqui em Brasília. Ela não sei. Ela está fazendo assim, mas é aqui em Brasília, tá? Eu vou pensar nisso. Aqui em Brasília. Eu estarei em Brasília, viu, Suliane? Em agosto, mas aí nós vamos conversar para detalhar isso. Mas, assim, é muito bom poder participar disso e é muito importante para a APP, como a associação, estar engajada num projeto como esse, trazer uma premiação. Nós sabemos, nós temos premiações dentro da associação, mas levar isso para um público que nós estamos trabalhando, e eu já estou nisso, a APP faz parte da minha vida há mais de 20 anos, então eu tenho um forte apelo realmente para que as pessoas entendam o que é o projeto e que tenham essa alegria na participação e que elas tragam o melhor que elas possam entregar. Essa é a ideia. Show, Luiz. Show. Obrigado. Carolzinha, por você, para a gente fechar esse Hoje a gente está aqui num formato mais sanduíche, né? A gente vai aproveitar o dia para gravar alguns programas, senão eu acho que essa conversa aí até aqui o final da nossa tarde, porque é sempre muito gostoso falar de propósito tão bonito assim, né? Aprender, a gente está aqui aprendendo. Mas gostaria de agradecer aos convidados. Queria pedir as arrobas, né? Só para a gente encerrar. Como é que a gente encontra o projeto nas redes? Como é que a gente encontra tudo isso? Luciana, o arroba da Luciana. Eu acho bem interessante vocês explorarem o Instagram do Namoral, né? Eu não sei se a gente já tem, o Luiz vai falar da PP, do Prêmio Namoral, mas é @NamoralMPDFT.
@namoralmpf. Tá aqui, tá na tela. Já me enrolei, tá aqui na tela, a gente já vai colocar aqui. Belezura, obrigado, gente. Vamos acessar o Na Moral. Certo, Carolzinha? Certo, gente? Obrigada, Lupe. Obrigada, Compasso. Obrigada a todo mundo por mais um dia aqui gravando. É isso aí. Nos vemos semana que vem. Semana que vem. Beijo!